Então, eu queria até levantar um ponto aqui, porque o Milei fazendo um governo ruim, o quão isso vira munição para o PT em 2026? Não, é uma puta pergunta, uma baita pergunta, tá? Porque, assim, o Milei, ele passa a ser pro Lula um novo Bolsonaro. E como o Lula, ele ficou metade do ano existindo mediante uma briga com o Bolsonaro. Chegou até uns momentos do ano que ele começava a atacar aleatoriamente o Bolsonaro. Acho que só porque o Bolsonaro dá uma razão pro Lula existir, porque o governo dele não tem razão de existir. Se olhar assim, o governo Lula não tem nenhuma entrega. É o que você descreveu. É um governo sem propósito nenhum. E aí, só que mesmo as brigas, não era ele que protagonizava. A briga protagonizada pelo Dino, a briga protagonizada pelo Xandão, são outras figuras que protagonizam as brigas. E aí o Lula foi virando um coadjuvante no próprio governo. Então a Janja cuida da comunicação, o Haddad da economia, o Dino, ele é o vingador, é o cara que cuida de todas as pautas polêmicas, e você tem aí um STF arrumando outras brigas. Só que aí o Milei ele devolveria para o Lula um antagonista, e se o governo do Milei vai mal, o Lula vai ficar, o que vai acontecer no Brasil se vocês votarem com a extrema-direita. Vai vir aquele discurso, para mim é claro, querem virar uma Argentina, é ele que vai mandar essa. Olha só o que aconteceu lá, olha só, não podemos deixar, tal. Mas eu acho que eu tô na tua linha assim, 24, ele vai botar uma energia grande para tentar eleger o Boulos, mas como 24 vai ser um termômetro de como tá indo o governo Lula, você lembra da eleição de 2004? O Lula foi eleito em 2002 e ele não estava bem aprovado em 2004. Aí ele foi muito mal. Por causa do mensalão, né? Isso. A coisa estava começando a pegar no mensalão e não tinha Bolsa Família ainda rodando. Aí rolaram as eleições municipais em 2004. Desempenho horrível, perderam São Paulo, que era a Marta Suplicy, perderam vários lugares e ficou um clima estranho no ar. Tipo, foi aquela, igual tem nos Estados Unidos, aquelas eleições entre, se chama de midterms, né? Que acaba avaliando o desempenho do presidente. Essa eleição municipal eu acho que vai ser muito dura pro Lula. Não sei como você vê, mas se ele não conseguir botar o Boulos, deixar o Boulos solto na pista, com o governo indo mal, aí é PSOL procurando o próprio caminho, é todo mundo meio que procurando o próprio caminho. Eu acho que pra ele realmente é uma situação péssima, cara. Péssima. A gente ainda não fez muita projeção sobre como vai ser esse governo do PT, né? Mas dá pra cravar, assim, o primeiro ano não foi um primeiro ano bom. Não tá treinando legal. E assim, tem umas votações aí, eles precisam passar o aumento de imposto. A gente tá falando muito do que passou no Senado, mas não é essa reforma que resolve o problema do PT. Eles têm que passar uma outra. E eu não sei, eu não acho que eles vão conseguir passar essa outra. O que você acha, Beraldo? Não, eu acho que eles já colocaram assim, vários bodes na sala, né? Eles vão fazendo ensaio. O primeiro que eles fizeram com essa tributação das chinesas, né, da Shopee, etc., isso foi claramente para agradar Luísa Trajano e outros ali, apoiadores de primeira hora do Lula, mas já falaram a tributação do Pix, por exemplo, isso é algo que está ali na ordem do dia, né? Eles já falaram para ver como é que reage, o governo vem num discurso de que quem não paga tem que pagar, mas não é que o rico que não paga vai ter que pagar, é o pobre que não está pagando porque está tendo atividade informal, esse é que tem que entrar no pagamento. E como é que ele faz isso? A partir da tributação do Pix. Então, o Pix é aquela droga que é muito gostosa, muito sedutora, e aí todo mundo mergulhou nisso e agora o governo sabe que as pessoas não conseguem mais viver sem o Pix. Você vai comprar uma balinha quando você para no semáforo, está lá. Paga aqui no Pix. Me ajude, minha família está com fome, tem o Pix aqui. Você não precisa nem mais interagir com a pessoa, você já faz a sua boa ação do dia com Pix. Então, eu acho que essa tributação é a que está ali na ordem do dia, é a que mais vai fazer diferença para o governo. E você tem a CPMF, a própria CPMF, que vira e mexe é negada e tal, mas é negada como negavam que iam tributar. É a Janja falando que quem vai pagar a tributação da Shopee é a Shopee, não é o cliente, né? Então, assim, eles vão com essas narrativas, aí acionam ali os cachorros do Twitter para poder defender e tal, e vai, quando você viu, já entrou com tudo, entendeu? Então, a situação para o brasileiro
vai ser muito complicada. Assim, eu não sei você, Renan, mas eu não conheço ninguém que virou para mim nos últimos tempos e falou: pô, recebi uma proposta, agora estou mudando de emprego, vou ganhar mais. Eu não vejo essa euforia. Né? Vejo assim, os ricos cada vez mais ricos. Acho que a distância da nossa pirâmide social aumentou muito por causa desse processo ali, desde pandemia, etc. Mas o mundo se desorganizou, o Brasil mal posicionado, eu acho que essa distância aumentou muito. E, cara, eu estou vendo uma estagnação muito grande. Assim, eu acho que isso é complicado. As pessoas estão dando, graças a Deus, que tem seu emprego, mas assim, é segurança zero. Porque se a economia não está andando, cara, o seu emprego, amanhã ele pode desaparecer e você nem sabe por quê. Entendeu? Então, complicado o cenário para o governo entregar alguma coisa, aquela sensação de bem-estar, de riqueza que o PT entregou lá nos seus primeiros governos, ali com Lula e depois no comecinho de Dilma, aquilo ali não está hoje no mercado para ser entregue. Né? Assim, mesmo eu achei que o Lula já ia chegar com aquela fórmula Henrique Meirelles, forçando o dólar para baixo, a classe média respirando, se sentindo rica, aí você vê aquela movimentação do consumo que acaba atingindo também as classes mais baixas. Isso não aconteceu. O dólar caiu pós-eleição não por causa de movimentos econômicos do governo Lula, não foi por causa do Haddad, foi por causa de contexto externo. O agro e tal, não tem nada a ver com o governo. E o agro não vai entregar a colaboração, ao que tudo indica, a colaboração no próximo ano não vai entregar na mesma medida que entregou esse ano. Então, governo bem complicado, sobretudo com o ano eleitoral do ano que vem. Isso que você está falando do agro é real. Você acompanha o que está rolando em Goiás? Tá uma seca lá, vai ter. A safra vai ser prejudicada e a exportação de carne vai ser prejudicada. Então já é esperado um começo do ano que vem bem pior do que foi o começo desse ano. O que o PT é horrível, porque a gente só teve esse respiro por causa dessa questão da agricultura. Agora, assim, eu sinto que assim, a gente está vivendo uma mistura de aceitação, porque ao mesmo tempo que a economia não está indo bem, as coisas não estão melhorando, absurdos estão rolando e as pessoas estão amortecidas. Não te parece uma volta daquele período em que ficava tudo arrastado e as pessoas sabiam que tava uma merda, mas ninguém falava nada? Não, porque assim, cara, se você fosse imaginar, se fosse um período, eu sei que é um período dramático, mas pegar aqui porque a Dilma era presidente, e aí o ministro da Justiça da Dilma recebia gente ligada ao tráfico de droga. Cara, ia ser essa revolução francesa ali. Uhum. Hoje os caras estão tentando contra-atacar. Foram pra cima dos jornalistas, assim, então, né, eles estão num cinismo, numa cara de pau, e as pessoas estão aceitando, né? Tá um silêncio, cara. Como é que você tá vendo isso, Beraldo? Sim, do lado da esquerda, eles saíram vitoriosos, né? Então, assim, vencer o Bolsonaro era mais importante até do que a própria eleição do Lula ou os pecados e os crimes cometidos pelo Lula. Eles conseguiram vencer, então eles estão com aquele sabor dos vitoriosos. Essa dinâmica criada de que se você não concorda com Lula, você é fascista, você é extrema-direita, é uma dinâmica muito conveniente, porque é de fácil associação, que foi o que o bolsonarismo fez. Se você não concordasse 100% com o Bolsonaro, você era comunista, né? Não tinha meio termo. E aí a esquerda adapta isso e vai carimbando as pessoas que não se curvam ao Lula como extrema-direita, como fascistas, etc. E as pessoas absorvem isso, elas nem sabem o que é, mas a palavra tem impacto. Você está criticando Lula, você é fascista. Né? E assim, Guto, Renato, vivem na rua perguntando isso para as pessoas, o Bétega e tal, as pessoas não sabem responder, mas a associação intuitiva ela é muito, muito ampla. Então, de um lado, você tem este tipo de comportamento, que eu acho que é o sentimento do vencedor. A gente está por cima. Mas isso é ruim para você? Não, mas eu estou ganhando. Né? Meu time marcou gol. Né? E do ponto de vista da direita, que foi o movimento que aconteceu lá né, durante o governo Dilma e que culminou no impeachment, as pessoas se cansaram porque elas foram expostas também ao longo do mandato de Jair Bolsonaro
há uma série de promessas que não foram executadas, né? Então, assim, os bandidos tinham que ir para a cadeia, os corruptos tinham que ir para a cadeia, a Lava Jato seria uma operação permanente. Você tinha o Centrão, que como é que é? Se gritar, pega Centrão, não fica um meu irmão, cantado pelo Heleno. Nada daquilo se comprovou, nada daquilo foi feito, né? Os próprios policiais também não tiveram um apoio efetivo, quer dizer, a vida do policial não mudou. Você pega um policial de São Paulo que mata um vagabundo numa operação, esse cara vai ter que responder pagando do próprio bolso pelo seu advogado. Quer dizer, isso é uma loucura. Você tem uma polícia que vive com esta ameaça de ter um prejuízo financeiro se executar bem o seu serviço. Mas é a realidade que continua. Então não houve uma grande mudança. Isso, obviamente, vem com a frustração. O próprio período de pandemia junta isso para aprofundar essa frustração com tudo. E quando você está frustrado, você ainda não transformou aquela frustração em raiva, que foi o que aconteceu em 13, né? E aí eu falo, a terceira idade teve um papel muito importante nesses movimentos que aconteceram ali a partir de 2013. Se você olhasse na Paulista durante as manifestações organizadas pelo MBL, você via que tinha muita gente ali idosa, né? Por quê? Porque o idoso no Brasil está ferrado. Quem se aposentou no Brasil nos últimos 20 anos está ferrado, está vivendo uma vida de dificuldade, por mais que há 20 anos tivesse imaginado que teria uma velhice tranquila, né? O plano de saúde explodiu, custo de vida explodiu, ele não consegue ajudar os filhos e os netos, e aí ele está fazendo conta para ver se ele vai ter dinheiro até ele morrer, né? Para ele viver dignamente. E isso não, o Brasil ele não permite que as pessoas empreendam com facilidade, né? Uma pessoa, seus 60, 70 anos, não vai abrir uma loja, né? Ou pelo menos não deveria, né? A pessoa se acostumou, pô. A vida inteira era CDB do Banco do Brasil, pagava 15%, 20% ao ano. O que aconteceu agora, né? Então você teve uma redução do rendimento, inflação, custo de vida explodindo. Isso causou uma frustração muito grande na sociedade. Só que agora, né, é a onda. A onda veio, porra, todo mundo tomou um capote ali, porra, moral baixa e tal. E os próprios bolsonaristas também não estão indo à rua, né? Eles poderiam, assim, porque eles são muito engajados no Bolsonaro. A gente precisa lembrar aqui daquele universo de votos que o Bolsonaro teve. Você tem uma parcela ali, talvez, de uns 20%, 30% de pessoas que fazem qualquer coisa pelo capitão, né? Não sei nem se chega hoje a esse percentual tão alto, mas essas pessoas não estão na rua, né? O próprio Bolsonaro, quando voltou dos Estados Unidos, disse: eu não vou liderar oposição a ninguém. Ele tirou o corpo fora, ele não quer ser essa figura, até porque ele tem imensos problemas na justiça que ele precisa contar com uma boa vontade, né? Ele, de fato, se for visto como a grande liderança da oposição contra o Lula, chamando manifestação, ele vai ver uma resposta do judiciário muito dura e muito forte, sabe? Muito rápida. Então, ele não quer se meter nessa. Aí você fica sem liderança. Quem que vai fazer isso? Entendeu? O que você acha, Renan, pela tua experiência? Você que começou o Movimento Brasil Livre, viu assim as pessoas serem contaminadas por esse tesão de protestar, depois viu o resultado, né, do que houve ali na eleição de 2018 e tudo o que aconteceu durante o governo Bolsonaro. O que você acha, o que você enxerga que hoje estimularia as pessoas a irem à rua protestar? Eu juro pra você que eu acho que hoje nada, sabe, Beraldo? Eu acho que hoje as pessoas estão naquele nível de torpor que qualquer absurdo não mobilizaria. E vou falar por quê. Porque eu acho que as pessoas... Pra gente, né, que foi daquele processo, a gente saiu às ruas pelo Fora Dilma e deu certo. Depois houve uma série de manifestações menores em apoio à Lava Jato, mas rolou. Em 18 teve a manifestação pela prisão do Lula, naquele momento que tava um zum do habeas corpus do Lula no STF vingar. E aí foi até aquele momento que teve uma declaração do
do general Vilas Boas, muito dura com o STF. E foi a nossa manifestação, a declaração dele, Rosa Weber vota pela prisão do Lula, Lula vai preso. Então se tinha uma sequência que era, vou pra rua, venço, e é isso aí. Bolsonaro entra e ele começa a pegar as manifestações, elas eram manifestações pró-Bolsonaro. Então ele vê aquela arma que funcionou em 14, 15, 16, 17, 18, e ele pegou, tem uma baita arma. Então aquelas pessoas, elas deixaram de ser soldados de causa e viraram soldados do Bolsonaro. Então ele faz uma manifestação grande de 19, em 20 tem a pandemia, ele fica organizando aquelas coisas tipo cavalgadas, e aí surgem as motociatas. Então aí, em 20 ele fazia motociata. Em 21, ele marca uma manifestação muito grande pro dia 7 de setembro. E aí as pessoas achavam, que como o discurso mudou, que ele ia, prender o Xandão e, sei lá, fazer uma constituição nova. Que você trabalhar com eufemismos, né? Então, teve isso, nada aconteceu. 2022 chega... No dia seguinte teve o vampirão entrando em cena. Né, o Temer. Para acalmar a situação. Em 22, vamos para mais manifestações bolsonaristas. Houve pelo menos 2 grandes antes da eleição. Houve aquela famosa do imbrochável. E aí o público já se perguntava, porque assim, Bolsonaro prometia e nada acontecia. Entendendo assim, a gente saiu da rua, mas aquelas pessoas não. As pessoas que estavam com o Bolsonaro, elas também foram fora Dilma. Você teve uma continuidade aí de pelo menos uns 60% da galera. Pessoas mais novas saíram e ficaram pessoas mais velhas. Esse recorte tá para fazer. Por exemplo, as manifestações nossas em 2016, 2015 eram maiores. Você olhava no mapa, tinha idosos e pessoas mais jovens. Hoje, você olha no mapa da manifestação, eles são basicamente idosos. Os jovens se desiludiram já. Tanto que até... as estatísticas batem, né? O recorte por idade, o Bolsonaro vai piorando, especialmente em lugares mais urbanos. Aí termina as eleições, o Bolsonaro perde, aí prometem aí que alguma coisa vai acontecer e tal, no máximo rola o dia 8. Então, acho que o que tem na cabeça desses caras? A gente pode protestar o quanto a gente quiser, nada vai mudar. Nada vai mudar e ainda eu corro o risco de ser preso. Isso está na cabeça, já pegou no imaginário dos caras. E... A segunda coisa é, eles se motivariam, talvez, pelo vício, a sair na rua pelo Bolsonaro. Vou dar um exemplo. Bolsonaro, eventualmente... E eu vi até o Paulo Figueiredo falar isso, tá? Achei até engraçado. Eu vi o Paulo Figueiredo tratando nesses termos. Na seguinte linha. O Bolsonaro vai preso, eventualmente, o que eu ainda acho improvável. E aí ele... estou preso, preciso de ajuda. Aí ele dane, já que ele tá preso, pode sair na rua. E aí as pessoas sairiam na rua pelo Bolsonaro. O que não ia mudar nada na situação de prisão do Bolsonaro, mas que eu também acho aqui entre nós que também não daria... As pessoas não estão esperando muita coisa, não seriam na rua por um presidiário. Então, olhando assim, elas estão muito desiludidas para achar que elas sair às ruas resolveria alguma coisa. Eu acho que isso não aconteceria, e acho que o imaginário das pessoas, ele tem esse padrão, as ruas, verde e amarelo e tal, eu acho que isso morreu. O que pode ter é você criar novas fórmulas de manifestação que as pessoas não estão no imaginário das pessoas como manifestação normal, que começariam com pessoas novas, e aí isso poderia, vamos dizer, ir irradiando para as pessoas. Mas tinha que ser uma fórmula nova, porque a fórmula atual, eu acho que ela morreu até para os bolsonaristas. Os próprios bolsonaristas sabem que aquilo virou meio que um fim em si mesmo, não dá resultado mais político nenhum. Então, sei lá, eu não vejo... Assim, o que aconteceu agora do Flávio Dino é uma coisa que, pelo amor de Deus, né? Ou na época o negócio do PL da censura, o PL 2630, é uma coisa que motivaria as pessoas. Nada. Uhum. Teve uma manifestação agora, 15 de novembro. Foi ninguém. Foi assim... 15 de novembro foi bolsonarista chamando? Bolsonarista chamando, foram às ruas contra a ditadura, de acordo com eles. E aí deu 100 pessoas na Paulista, deu, sei lá, 200 pessoas. Deu mais gente, por exemplo, em Ribeirão Preto do que em São Paulo, pra gente ver como é que ficou a coisa, sabe? Muito ruim. Meio que tá esgotada a fórmula. A gente não tem muito o que fazer. Por exemplo, teve isso agora, essa briga que rolou agora com Felipe Neto, e Demores. Tá, tirando a briga virtual, o que mais a gente pode fazer? Uhum. A rua, se não tem a rua, você perdeu. A gente tá meio castrado em termos políticos. Isso é triste. Isso é triste. Porque essa desesperança,
pega o jovem que não vendeu a alma para a esquerda, né, que conseguiu vencer ali a militância da faculdade, etc., mas ele também não está conectado, né? Ele muitas vezes ele não liga a mínima para a eleição para prefeito, por exemplo, em quem ele vai votar para vereador, né? Que seria o básico elementar. Não há uma compreensão, né? Aí, assim, a alienação voltou a ficar grande. As pessoas se alienaram demais. Eu até fiz um artigo para a Valete um pouco sobre isso agora, que vai sair na próxima, que é assim, quem tá acompanhando política tá acompanhando como fã. Do tipo, pô, esse vídeo do Nicolas que da hora aqui, ó. Puta, ó, mano, ó, o Renato fez um vídeo legal, pô, o Beraldo aqui e tal. A galera tá acompanhando, tipo, pô, gosto aí, legal. Mas não é acompanhar política. Por exemplo, as pessoas não estão mais acompanhando o noticiário. Elas estão vendo assim, eu tô vendo o Beraldo falar uma coisa que eu acredito. Eu vi o Nicolas atacar o Lula na ONU. Mas essa pessoa não tá, pô, caramba, não vai acontecer nada com o Flávio Dino? Qual é o próximo passo? Essa pessoa meio que ela se desconectou das coisas, ela só tá acompanhando, vamos dizer, às vezes ela achar que deu um like num vídeo nosso foi o suficiente, sabe? Pô, militei. Você até estava falando com a gente no grupo da Nacional uma coisa que é interessante, que é assim, às vezes as pessoas ficam confusas até para a montagem do partido. A gente estava comemorando que saiu o CNPJ, e eu vi realmente umas pessoas falando, tipo, yes, agora temos um partido. Não, você alertou isso porque é verdade, cara. Às vezes a pessoa, a contribuição dela é tipo, meu, saiu o CNPJ, já tem um partido, eu vou lá mandar minha filiação, que as pessoas estão confundindo filiação, e já vão pra eleição. E, nossa, nem começou a brincadeira. Exato. Não, a guerra tá por vir ainda.